Agora sim. Professor Sérgio na área aqui, União Europeia é o que nós vamos falar nesse momento, tá certo? Ligar aqui, colocar aqui o celular aqui para marcar o tempo, senão eu acabo falando demais. Eu não gosto de falar demais, entendeu? Então, é isso aí. Agora é o seguinte, nós estamos falando de União Europeia, Plano Marshall. O que nós temos? Né? O Plano Marshall dando início, né, a essa ideia de vender produtos sem ficar cobrando impostos dentro da Europa. E como é que se sucedeu essa questão? Né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, alguns países europeus receberam empréstimos dos Estados Unidos para recuperarem seus parques industriais. Lembrando que vencedores e perdedores, né, dentro da Europa, tipo vencedor a Inglaterra, perdedor a Alemanha, são países que foram bombardeados e eles tinham seus parques industriais todos arrebentados, certo? A guerra foi ruim para os vencedores e perdedores dentro da Europa, certo? A gente tem também um dos perdedores lá, a Itália e tal. Então, países com grandes dificuldades econômicas naquele momento. Né? Então, nós temos o Plano Marshall, que era um plano de ajuda dos Estados Unidos para que esses países realmente colocassem o seu parque industrial para funcionar novamente. Os americanos passaram a determinar que os europeus tinham o que eles tinham de produzir. Então é mais ou menos assim, os americanos emprestam o dinheiro, mas dizem para os europeus, vocês vão produzir isto, esse produto, certo? E vocês vão vender para mim. Por que diz? Porque outras pessoas, outros mercados no mundo não tinham condição de comprar. Né? Então, os europeus praticamente só poderiam vender para os americanos. Os outros países europeus estavam empobrecidos e passaram a se sentir meio, aqui embaixo, eles se sentiam meio colônias americanas, ou seja, eles nos emprestam o dinheiro, mas a partir dali começam a determinar o que nós vamos fazer, o que a nossa economia vai desenvolver. Então, esse plano Marshall aí, ele, no primeiro momento, parece de ajuda ao pessoal europeu, até que foi. Mas acontece que era uma ajuda que meio que escravizava essa indústria europeia em nome de produzir coisas que os americanos precisavam, tá certo? Então, aí depois nós temos aqui essa união aqui, né, a União Europeia aqui com os Estados Unidos, o pessoal fez essa bandeira aqui, eu acho que ficou bonito, né? Então, agora voltemos ao tema. Anos 50, origem, né, e reconstrução no pós-guerra. Nós temos, então, 1951, né, a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA. Então, quando a gente fala em 51, estamos falando já de 6 anos depois do final da guerra, né, e esse pessoal aí precisava de produzir cada vez mais. Agora, se eu preciso de carvão de outro país, o que acontece? Eu vou comprar de outro país, que é europeu aqui, vizinho, mas eu vou ter que pagar um monte de impostos de importação, e isso vai ficar caro demais. Então, isso vai inviabilizar o meu desenvolvimento industrial. O outro país também precisa, outro precisa e tal. Então, a primeira ideia, né, de vender sem pagar esses impostos começou com a ideia de vender carvão, né, de um país para o outro lá, os que precisavam de comprar e tal. Por quê? Aquele país que tem o carvão, mas ele exige todos aqueles impostos, ele sabe que ele não consegue vender para os outros países. Entendeu? Então é melhor vender os impostos, vender o carvão, né? Para de rir. Vender o carvão e não receber impostos, mas receber o valor do carvão já é algum tipo de comércio. Tá certo? Então, Estados membros aqui, né? Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos, né? Que é a Holanda, no caso. Agora aqui, 1957, Tratado de Roma, nascimento da Comunidade Econômica Europeia. Quando fala em comunidade econômica, já é um laço mais próximo entre eles, né? Já é um laço mais próximo entre eles, e agora, evidentemente, eles veem a possibilidade disso aí crescer, não só vendendo ferro, mas vender outros produtos. Né? Se eu vender para outros países sem pagar impostos, o meu produto vai chegar lá, ou seja, eu vou receber dinheiro por ele. Mas os outros países também passaram a considerar que a sua população vai poder comprar alguma coisa que antes ela não tinha. Só poderia importar de outro país. Os impostos eram caros, então ficava sem. Aí não. Agora, se a gente pode vender sem pagar impostos, nós vamos ter vantagem para quem vende e para quem compra. Quem vende passa a ter mercado. Quem compra passa a ter um preço
que é possível ser pago, entendeu? Então isso aí foi bastante importante naquele momento. 1960, criação da Associação Europeia de Comércio Livre. Já é uma outra associação, aí nós estamos falando de produtos que vão mais chegar diretamente à mão da população assim, certo? Não aqueles produtos que são bases industriais e tal. 1971, alargamento, né? Primeiro alargamento, ou seja, nós temos a adesão aí de mais países entrando nessa que parecia, né, e na época era uma boa ideia, né, de expansão aí do seu mercado. Dinamarca, Irlanda e o Reino Unido, né, no caso o pessoal da ilha lá da Inglaterra, lá, certo? No caso aí Inglaterra, propriamente entra também o país de Gales, a Escócia. Depois aqui nós temos Grécia, 1981, Espanha e Portugal, 1986. Né? Então, esses países aí também acharam que era melhor entrar dentro, né, dessa nova comunidade lá, porque ela tinha muitas vantagens a oferecer. Né? Abria um mercado completamente gigantesco para esses países aí que estavam ainda, muitos deles ainda em algumas dificuldades financeiras, depois da guerra passaram por outros momentos de crise. Então, fazer parte dessa organização seria para eles interessante. 1990, com a reunificação alemã, né, quando fala em reunificação alemã, 1990, nós temos aí, né, recordando, né, no caso aí a lembrança aí da Alemanha separada em duas partes, uma parte socialista, outra capitalista, e quando chega no final de 1989, o pessoal realmente quebra lá o muro, né, e começa a fazer a passagem de uma região para outra, e aí, no caso, atravessando da parte socialista para a parte capitalista, e depois existe realmente a unificação, né, a Alemanha vira uma Alemanha só. Então aqui em 1990, com a reunificação alemã, a antiga Alemanha do Leste se torna parte, né, da comunidade europeia. Então nesse momento aí, né, que se torna parte, nós vamos dizer o seguinte, que foi um ganho muito grande para a Alemanha. Agora imagina como foram as modificações da vida, do cotidiano, do dia a dia desse povo lá. Primeiro, porque realmente a cidade, que eram duas cidades, agora é uma só, né? Berlim, né? Caindo o muro lá, assim, agora nós temos um pedaço enorme de cidade que é capitalista também, né? Quais seriam as novas oportunidades de se investir na outra cidade? E também, né, logo após a Alemanha entrando nessa nova comunidade aí, onde a própria Alemanha ocidental, que já era capitalista, né, teria algumas vantagens, né, vender sem pagar impostos, comprar sem pagar impostos de outras áreas. Então imagina a expectativa desse povo, né, para um futuro realmente melhor do que eles estavam vivendo naquele momento, e realmente eles conseguiram. Com a organização que os alemães têm, eles realmente conseguiram. Né? Então, aqui nós temos uma foto aqui do pessoal quebrando o muro. Observe que eram placas de concreto que foram colocadas laterais uma das outras aqui, certo? No primeiro momento você não acha ou não parece que é tão forte e tão possível separar duas cidades, separar uma cidade no meio, no caso com esse muro aqui, né? Mas acontece que do lado socialista tinha muitos guardas, tinham bombas enterradas aqui perto, entendeu? Então era difícil de chegar perto dele. E essa foto foi tirada a partir do lado capitalista, né, que aí dá para ver algumas pichações, algumas coisas aí assim que existiam lá, algumas pessoas escreviam, pediam liberdade, esse tipo de coisa. E um dia, realmente, graças a Deus, aquele muro caiu, né, e a cidade foi reunificada. Né? Do lado de lá, aparecem esses guardas aqui, dá a impressão que o povo de lá era tudo só uniformizado, um povo meio com um comportamento meio quadrado e tal, e do lado de cá, né, o mundo capitalista já há uma diferença bem grande, tá certo? Então, aí nós temos, em 1933, a entrada em vigor do mercado único europeu, né, o Tratado de Maastricht. 93, então, já vai começar a evoluir ainda cada vez mais esse mercado, entendeu? Então, quando se fala aí em mercado único,
né, já tinha já uma possibilidade de venda de produtos que iam diretamente para a população, não só produtos grandes e pesados, né, produtos que eram insumos para produzir outros materiais. Não, nesse momento aqui já poderia vender uma quantidade grande de produtos lá, assim, que chegariam diretamente às lojas. 1995, novo alargamento, né, a União Europeia fica maior, e aí nós temos a adesão da Áustria, da Finlândia e Suécia. Tá? Então, a primeira década do século XXI, né, nós temos aí um outro alargamento, na primeira década do século XXI, a gente vai ver já no século XXI, então, modificações importantes e um momento que a gente vai chamar de triste, um momento aí já aproximando, um momento um pouco anterior aí, aquele 2008, onde nós tivemos aquela crise gravíssima, tá certo? Então, 1º de janeiro de 2002, 12 países europeus introduzem o euro, né? Então, isso aí foi importante. Né? 2002 começa a trabalhar com o euro, né? Um outro tipo de dinheiro lá, e eles substituíram as suas moedas originais aí por esse novo dinheiro, certo? Alguns países não aceitaram fazer essa modificação, mas, perdão, nos países que aceitaram essa modificação aí, certo? Foi interessante, e os países perdão, que continuaram mantendo o seu dinheiro, eles aceitavam ainda a negociação com o euro, entendeu? Por exemplo, a Inglaterra ainda usava a libra esterlina, mas acontece que se você fosse na Inglaterra usar o dinheiro, o euro lá assim, o pessoal aceitava normalmente. Depois fazia câmbio e trocava lá. 2004, alargamento aos países da Europa Central Oriental, ou seja, os países que eram países socialistas, né, e que mudaram com o passar do tempo, mudaram para capitalistas, né, mudaram lá com o fim da antiga União Soviética, né, quando a gente tem lá 1991, 92, a União Soviética se desmanchou, ela foi implodindo, né, vários países se tornaram independentes, antes eram independentes, formaram a União Soviética, depois se separaram todos, né, e aí formando 15 repúblicas, e aí nós temos aqui alguns países, né, agora independentes, passando em 2004 a fazer parte da União Europeia. Tá? Então a gente cita aqui Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta, Polônia, República Tcheca. Né? Aqui tem até país que não era, né, da União Soviética, não fazia parte da União Soviética, mas eram países socialistas, aqueles que o pessoal chamava de cortina de ferro, né, que ali na Europa protegiam, que escondiam a União Soviética ali para o fundo, tá certo? Então, o país da cortina de ferro também aderiram à União Europeia. Evidentemente que quando aderiram já eram capitalistas, né, não eram mais cortina de ferro. 2007, a adesão da Bulgária e da Romênia, né, Romênia lá, né, terra do Conde Drácula, sempre gosto de falar isso assim, porque o pessoal acha que é só um montão de lenda, né, mas existiu de verdade lá, né, grande parte é lenda, mas existiu a pessoa, existiu o castelo, né, e está lá até hoje, é uma questão turística deles lá. 2013, a adesão da Croácia, né, Croácia já parte lá daqueles países que se desfizeram lá assim, né, que se desmancharam lá, aquela antiga Iugoslávia, né, a Iugoslávia entrou em fragmentação também por causa do fim do socialismo, a morte do general Tito, né, em 80, né, depois em 90 aí já teve o fim da União Soviética, então a Iugoslávia também se desmanchou, né, ela se desfez em vários países, igual a Croácia, né, que está sendo citada aqui, assim, a Sérvia, Montenegro e a Bósnia, vários outros países. Tá? Então, agora é o seguinte, primeira década do século XXI, nós temos o quê? Necessidade de uma reforma das instituições. Então, o tempo vai passando, nós temos um mundo globalizado, movimentando cada vez mais rápido, algumas regras para a existência da própria União Europeia tiveram que ser mudadas, né? Então algumas reformas institucionais lá dentro, né? Algumas reuniões importantes sendo feitas e votação para ver o que é que poderia ser modificado, entendeu? Então foi alguma coisa naquela época lá bastante democrático. Né? Depois, 2005, Constituição Europeia, rejeitada pela França e nos Países Baixos
a ideia era, 2005, a gente fazer lá uma Constituição que fosse uma Constituição para a União Europeia toda. Então seria o quê? Um conjunto de leis que regessem todos aqueles países. Agora, você imagina, a Constituição é um orgulho dos países, entendeu? Então, são culturas diferentes, né, são línguas diferentes e tal. Uma mesma Constituição para todos, né, evidente que essa ideia teria bastante oposição. Né, então, ela não foi levada a cabo, uma Constituição para todos os países, né, não foi possível, e aí o pessoal iria estudar, né, novas leis, alguma modificação nessa Constituição e tal. Mas acontece que nós estamos falando de 2005, depois 6, 7, 8, e aí vem a crise bastante grave de 2008, o pessoal parou com essa ideia naquele momento, certo? Então, União Europeia agora e nos próximos anos. A União Europeia dispõe de sistemas mais avançados do estado de providência a nível mundial, quer dizer, estado de providência, o pessoal lá realmente tem condição lá de dar assistência a todos que precisam dentro da União Europeia. A todos eu não diria, mas a questão assistencial é bastante interessante, eles podem realmente ainda desenvolver mais nessa linha, certo? Depois nós temos aqui a Europa, é líder na utilização eficiente de recursos naturais e na luta global contra as alterações climáticas. Então, o pessoal lá vai muito nesse caminho, certo? Sempre tentar diminuir, né, esses gastos com combustíveis fósseis e tal. Então, alguns anos atrás, era mais ou menos, entre aspas, né, era moda, né, a gente fazer aquelas usinas atômicas e tal, o Brasil também começou e tal, a Alemanha fez muitas delas. Agora é o seguinte, com o problema de Fukushima lá no Japão, quando estourou lá e explodiu lá o reator número 4, o pessoal da Europa começou a perceber que a energia atômica era segura, mas nem tanto. Então, já naquela época lá, algum tempo atrás, a dona Angela Merkel disse o seguinte, vamos diminuir a produção de energia aqui na Alemanha com essa questão de energia atômica. Então, algumas dessas usinas, ela já desativou. Tá? Então, o pessoal está desenvolvendo lá outros sistemas, energias renováveis, tentando desenvolver isso ao máximo, para poder realmente fazer com que a Alemanha não seja um dos grandes poluidores, ou no caso a União Europeia seja um dos grandes poluidores do mundo. Tá? Talvez eles sirvam como exemplo e outros países realmente sigam isso aí e consigam fazer com que o mundo fique menos poluído. Então, a União Europeia é mais ou menos líder, né, nessas ações aí contra essas alterações climáticas. Depois aqui nós temos as empresas europeias que detêm 40% das patentes tecnológicas energéticas renováveis a nível mundial. Então, eles realmente fazem a propaganda e investem dinheiro para que isso realmente aconteça, tá certo? Então, isso é bastante interessante. Aqui está falando sobre as energias aqui, certo? Energias que são mais limpas, digamos assim, né? São mais limpas, que poderiam ser desenvolvidas em grande parte aí do planeta. Nós temos aqui no alto à direita energia solar, energia eólica, né? Energia solar, né? Pela luz do sol aqui no caso, eólica pelos ventos, energia hidrelétrica pela potência aqui, né? Pela passagem das águas nas turbinas. E aqui tem esse aqui, ó, essa PCH aqui seria então uma pequena central hidrelétrica que existe em muitos lugares, certo? Às vezes feita até de forma um pouco amadora, lá assim, o pessoal usa uns equipamentos lá, né, e não produzem tanta energia assim, mas produzem o que eles têm necessidade ali na fazenda, na chácara, na região ali, tá certo? Então essas pequenas centrais aqui são importantes. Depois nós temos a maré motriz, que é essa aqui, ó, quando a maré entra dentro de alguma baía, assim, dentro de alguma área assim, eles deixam a maré encher essa baía e depois eles fecham aqui a comporta. Quando a água baixa do outro lado, lá no oceano, eles abrem a comporta para esse mundo de água passar pela comporta em imensas velocidades. E aí eles vão ter produção de energia elétrica. Quando a maré está enchendo, eles fecham a comporta e deixam essa baía aqui quase vazia, porque quando a maré está cheia, eles abrem a comporta e a água entra muito rapidamente para dentro da baía, porque ela está mais baixa, e produz também energia elétrica, então, na água entrando e depois na água saindo. Né? Então, isso é bastante interessante, bastante produtivo. Depois, ondomotriz, nós temos aqui a fotografia aqui assim, a fotografia até rara, isso aqui é pouco usado no mundo. Então, essas ondas
passando, né, por esses tubos, e eles têm um monte aqui de, entre aspas, umas dobradiças aqui, eles são maleáveis, então a onda fazendo esse tubo se mexer, ele vai produzir energia elétrica, tá certo? Então isso aqui existe aqui naquela região do Mar do Norte, lá na Inglaterra, né, bastante movimentado assim também, e também em algumas áreas, que é um projeto inglês, mas em algumas áreas de Portugal. Tá? Aqui, geotérmica, né, Islândia, né, capital Reykjavik, né, a Islândia aqui ela tem uma produção bastante grande de energia elétrica a partir da geotérmica. Perto do vulcão, eles furam aquele tubo, né, aquele buraco bem fundo mesmo, e esse lá dentro eles colocam um cano que tem um monte de furinhos. As pressões de dentro do vulcão, que deveriam sair aqueles gases nas laterais lá no alto do vulcão, acabam entrando essas pressões todas nos tubos e saem em imensas velocidades e com muito calor mesmo, e esses tubos, com esse calor, né, com esse jato de gás extremamente quente, aquecem as águas viram vapor, esse vapor vai girar, né, o vapor passando vai girar as turbinas, né, que vão girar os dínamos e a partir daí produzem energia elétrica. Tá certo? Então, a Islândia é um exemplo na produção de energia geotérmica. E depois, essa energia aqui, bem à direita, embaixo, biomassa. Né? Bio, porque é feita a partir de alguma coisa viva, né? Ou que era viva, na verdade, um material orgânico. Né? Então, biomassa, a gente planta o material, certo? Pode ser, no caso do Brasil, que em grande quantidade a cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, né, nós temos lá a produção interessante lá de álcool a partir de milho, né? Então é uma biomassa, um material que é uma planta que depois você vai transformar num produto que vai gerar energia. Então isso aí é bastante interessante e a União Europeia desenvolvendo todos esses tipos de produção de energia aqui para que a gente seja menos dependente do petróleo. Né? Ainda vamos precisar do petróleo para muitos outros aspectos, mas a gente economizando essa energia aqui já seria interessante, tá certo? Então, o uso moderado, o uso equilibrado do petróleo, né, nós ainda vamos precisar, mas que um dia a gente consiga substituí-lo o mais rápido possível, para preservar o nosso planeta, certo? Aqui nós temos uma porcentagem, né, como é que era essa porcentagem de população aqui da União Europeia em relação ao resto do mundo, 900, e essa porcentagem de população da União Europeia vai cada vez caindo mais. Né? Nós sabemos que a população está diminuindo, né, aos poucos, mas está diminuindo. Né? Em outras áreas do mundo, a população aumentando, então a proporcionalidade dela em relação ao total da população mundial vem cada vez caindo mais. Né? A União Europeia é o maior doador de ajuda humanitária e de ajuda ao desenvolvimento. A Europa representa uma percentagem cada vez menor da população mundial, né, cada vez menos. E aqui nós temos, a União Europeia oferece para os seus cidadãos legislação ambiental, né, para um mar limpo nas cidades, legislação ambiental para combater as alterações climáticas, direitos do consumidor, proteção de dados pessoais, né, ser único europeu, certo? Quando fala assim, andar de avião agora é mais barato, né? Quer dizer, na verdade, quando fala em ser único, né, os aviões, as companhias não vão pagar aquele monte de impostos para sair de um país para o outro, por isso é um céu único, né? O pessoal pode viajar lá, que os impostos para a aviação serão menores. Igualdade de oportunidades e luta contra a discriminação, né? Na verdade, alguns desses direitos aí, outros países têm, e quando eu pesquisei, eu encontrei muito mais outros direitos aqui para os europeus, mas como eles se misturavam às vezes com alguns direitos que o resto do mundo também tem, eu resolvi não citar, tá certo? Então, essa aí é uma aula sobre a União Europeia, que é, resumidamente, o primeiro dos blocos econômicos, né? Hoje em dia, né, tenta se recuperar daquela crise de 2008 e ainda existe a ideia de alguns países saírem da União Europeia, né? Nós temos agora formalmente o Brexit, né, do pessoal lá do Reino Unido saindo da União Europeia, né, já se manifestou a favor também de sair, provavelmente a Grécia. Então vamos ver como fica o futuro da União Europeia, mas por enquanto espero que tenha sido de bom proveito e agradeço a presença de todos. Muito obrigado.